Temos que calcular imediatamente, né, espontaneamente, o valor correntista saturador dos alfandeguistas caso diplomacíveis, mesopropenáveis não roubassem, né? Os donos que nunca foram donos e os patrões que nunca foram patrões, né? Entre as relações de, por exemplo, né? Você ir no banheiro cagar, né? Que é a bosta etiquetada de cheiro. Aí você tem que abrir uma janela ainda que tenha câmera do lado de fora, né? Na prática, quando alguém entra para roubar, quem é que mostra a cara, quem é que aparece? Em teorema de câmera, quando aí você bota a bolsa perto do banheiro para deixar para ventilar um pouco e bota para cá de novo. Aí entre você botar uma sacola de sacola que não seja sacola de lixo convencional, que tem que ficar etiquetada de lixinho modernizado, aí você utilizar em outros lugares e que ninguém usa, sacolas de supermercado e essas coisas, aí implica que você tem que entrar, tirar o lixo embostalhado, aí entre, né, querer que fica tudo limpo, botar a bolsa um pouco fora da, quando tá ventilando rapidinho, e pra lá e pra cá, entrando com a bolsa cheia, suplemento, eu tenho que comprar uma necessairezinha nova, lá naquela Milagres, porque a minha tá craquelando, saindo os negocinhos. Aí colocar outra no lugar, que ela tá meio que ficando trincadinha, transparente no fundo, agora que eu vi. Aí entre ser a única, né? O que que vira probabilidade desse probabilidade embaixo de câmeras, de a quem apontar quando você carregar dinheiro, querer que não te roubam, entre os ladrões totais, é aí o que vira mostrar onça, a quem entregar que acha que às vezes está dando para os outros, ou está trocando serviço, pagando isso e aquilo, ou ainda entre dando para os outros falando que está comendo melhor que o dono, né? De onde que está vindo o que é a proporcionalidade do ladrão com relação à interindividualidade varejista, quem é atacado, e a desigualdade fracionária absurdamente descabida, quem justifique, né? Privado de trânsito, particularizado, desparticularizado, como a quem justifique o valor da permeabilidade desvoluntária que subsistencie, né, trabalhar com QSP. A se trabalhar no QSP, aparentemente, que ninguém considera, o que que virou estimular alternativismo alimentável, né? Relevância multissimetrível, que se considere referencialidade não estar igual, não estar homogêneo, não estar envenenado de unilateral, de parcialidade, a quem justifique inter, a quem justifique multi não infinitivo, a quem justifique passionalidade vista fracionada entre a vertico-horizontalidade alavancar e não necessariamente, porque é o demônio de fora e o demônio de dentro, aparentemente truncando entre se tornar padrão aparente que justifique ter uma cabeça, dois braços e duas pernas, e etiquetado de trânsito conveniente, que se permita arrastar cargas e dizer que é carga e efeito, é causa e efeito de erro da cruz, não controlar os trânsitos, então em efeito colateral você tem que reajustar a ordem, recategorizando miséria como, né, ação de graça autoescravista, ou dizer que é reversa a quem vira justificar menor peso constante, a quem justifica maior peso a maioria, que caso juntos, né, que fazem tempo de destempo de se projetarem a serem um elemento nobre, impessoalizado e racionalizado, que justifique balança de comércio favorável, protecionismo regionalizado, metalismos, conveniências, coisas tais, quando você, né, a quem vira apontar probabilidade observável e relatividade entre periodizações tais, localizações sobre relativas como subrelativas, entre a quem o joguete da transparência não necessariamente abstratualidade intelectual que se permita, que se perceba vazio, aerações, subsistencialidade quedante, gravitacional, energia escura, energia clara, né? Atalho de minhas civilizações, né? A quem o joguete diz usufruto, arbitrariedade, escalarizar, né?
desmortiferações subsistenciais que limiarizam elementaridade afim, né? Há quem justifique precisar morrer para estar ao remaciçamento de viver e dizer que, sob um datado momento, tem que estimular mudança de polo, o que vira isso entre corpo gravídico, né? Meio grávidos, né? Entre fardo isolado ou momento isolado, como dito pré-isolado, né? O que vira multimamados no peito, né? Multiestimulados sexualmente, dizer que a qualquer modo, se não tem regra, quem justifique dizer que fator de inconsciência, de mesoessência compensatória, significaria criança, não ser preconceituoso e herançar mesodessaturação continuável entre familiarizar, dar e receber, né? Juízo de valor permeabilizador, neurossimbiótico, a quem parasitológico, de dizer que você tem que ir e vir, tipo nem unilateral de frente, a quem justifique racional do cu, tratado de estímulo-resposta, o tal do quando nem de quatro, e a quem bípede, subsistenciar ornamentação, sem detrimento das habilidades básicas do constante ser criança, e o redatar, a quem redatar ressurreiçoração adulta de retrovidas, a quem justificar a insurreição, a naturalização ressurreta, que meso alto vilaniza ou desantifique, né? Poluirá como imagem, que o abdômen dele é tão definido, né? E já está incompatível o corpo, então nem precisa fazer ainda que faça e dizer que é um processo inspiratório comum, né? A quem justifique parar para fortalecer a lombar, parar para enrijecer o abdômen, parar para hipertrofiar o abdômen, parar para trabalhar o abdômen, parar para remodelar a cintura, ou justificar os gradientes não observatórios, e aqui em observatórios, que preencem órgãos internos e não necessariamente o que vira impostação momentânea, ou linearidade cobaiada, que é quem justifique até onde mais volume, menos volume, e entre o poder das festas, que é quem justifique patenteamento Nobel isolacionista, que entre estímulo sintético de desparadoxologizagem meso-antitesista, que em tese e em hipótese, mas em hipótese a partir do seu cu, paradigma do seu cu, do não cu, né? A quem vira desambiguar a página, a quem praxis notoriezante de página que subsistencie praxeologia corrente irredutível, né? Ser que algum paradigma comum, né? Dizer que a alma é independente do corpo e não necessariamente, ter que vir a causa e efeito de dizer alma de trânsito, alma, né, naturalizada, quem justifique a ectoplasmatização proteolitizante, combustão espontânea, que é quem apontar aditivação atofatidificadora, que justifique a expectativa resistora, que maximiza agudos prodinamizados, né? O que vem a ser a estática interobservável entre condições, gradientes isocinéticos, né? Capacitâncias isotônicas, vértico-horizontais, né? Que vira desparasitar isocinéticas, né? Isométricas, a quem alongamento, a quem passivo e ativo, né? A referencialidade ou a desreferencialidade do que é intervir, problematizar, né? Quando justificar revolucionar, quando fizeram reformar, né? Assim capitalizar, nacionalizar, né? Descomunistar, né? Questões tais entre filho de todo mundo, filho de ninguém, né? Entre morte e crucificação, que vira de fato a autoaceitação ou a autocodificação sentidatória, que justifique a arbitrariedade usufruta,
entre a meso-leveza que expectativa, vida autoaceita e que se impõe, interracismo meso-desescravista perante relações heterotróficas, né? Achado não é roubado, perdido não é achado, né? Aí quando isso implica, né, um monte de lixo jogado, quem fica focado em achar ou deixar exposto ou não exposto, é quem justifique câmera, tempo de vigiar a câmera, aí você vai botando aquela merda na sacola e vai jogando pro canto, ó, tá aqui, ó, eu não roubo, eu não levo nada para casa. Entre os que levam, falam que vão devolver, entre os que esperam levar a guerra de quem deduzir e jogar a probabilidade de quem levou, culpar alguém entre o limite do que quebram e enfiam esgoto abaixo, caso o cubo, seta e pau tivesse fundo, né? Quem justifique dizer que o afunilamento do pau a quem se traduz a cu e buceta, mas, né, paradoxo do pau ao cu, de quem tem, pode chupar o próprio pau, pode enfiar no cu e não necessariamente o cu incompatível, o comprimento de pau que vira isso quadrado e desquadrado da distância, como uso, reuso, lamarxização, darwinização, criacionismo largo e restrito, né, o que vira dualidade, onda particular quando questões proximais, né, paradoxalizam paradigmatizações entre alturas, profundidades, lateralidades, e quando o verbo gerondicidade de fato impõe frequencialidade notória sobre você quadradar e desquadradar a onipotência, né? O que vira responsabilidade da desinconsciência essencial que radicaliza até estar entre probabilidades aleatórias, que ao infinitivo fica categorizado, que vem a ser a adução da abdução, como a fissão da fusão, né? Quem justifique mais e menos das situações literalmente. O que é o gradiente homeostásico? Quando homeostásica vem no que é um protecionismo multigrandeza, quando isso implica em subsistencializar infinitivos físicos, né? Já sobre o que vira biologia, mas não é cosmobiologia, né? O cosmofisiologia, astrologia, quando, né? O que viram grandezas instrumentais, idas e vindas entre trânsitos acontecidos, já acontece assintomático, já acontece sintomático, já cresce artificializado, o que vira condição de tratados cirúrgicos invasivos, além da condição genética dita naturalizada que se reage sideralmente, se etiqueta de semelhante, entre quem justifica a deficiência como monstruosidade ou proporcionalidade de grandeza que se enxergue um todo recortado entre condecorações intersticiais, que há quem justifica vazio vago, né? Dualidade, algum contexto cruzado que perpendicularize, que paralelarize, né? Reativas tais, o que vira bifurcalidade, né? A talidimensividade é um contexto literalmente complexo, como fórmula, escalaridade, é quem justifica o usufruto. A arbitralização entre destempo, quem fazer tempo, né? De estar entre um vazio aerado e dizer enredar ou ser convidado a enredar pilarização com o sem fio, que energize sistemáticas onipresentes, o que virou a verbo gerondicidade onipresente em fator redutível, não necessariamente quando causa e efeito humanizado, sobre o contexto perpetuativo, a quem categorizar um tempo de datar Jesus, independente assim não fale o nome em vão, a quem justifica o primeiro nome, segundo, ou questões tais que se implicam, se autocodifique, se interdescodifique, parcialidade comparativa, que vem a ser a miscigenação da imagem, heterotrofível entre interseções, entre intervalações, né? Que é o sonho é literalmente algo, né, que é capacitância da dicotomia, como a dicotomia apontada fotográfica, né? Em que momento dizer sair do seu olho nu e entrar no olho nu e estar entre lentes ou campos refratários, dioptrais, ou todas essas condições que a quem categoriza olhar de cabeça para baixo, ficar de cabeça para baixo, então as relações entre
que colocaram como ilusionismo, simulações, miragens, né? Miragem é sempre uma materialidade literalmente instintiva, mirar como desmirar para mirar, que vira esse sentido que não pode ser categorizado como conexão multipropriedade autoacertante, multiacertante, que vira poli, né? Que vira mono, né? Que vira bi, né? Entre proporcionalidade de peso e altura, que justifique peso e massa, né? Todas as minuciosidades literalmente verbos gerundiciais que multiversificam, né? Antigalaxidar estelarizações, né? Que vira elipsizar, eucariontar, estereotipologizar, genofenotipologizar, né? Minuciosidades desapoptosíveis, né? Catabólicas, anticatabólicas, né? Consanguineizáveis, no que vira precisar de ter a matéria passiva, corpo, a quem justifique trânsito de alma, truncável, nem em que momento dizer que menos ao corpo, mais ao trabalho externo, mais escravista, não necessariamente já teria mais tempo para passear, para degustar, né, relatividades outras, quando nem estar entre o protocolo e dizer não precisar e quer estar. Imagine se trabalhasse trabalhando, não trabalhando. Que virou contexto, inclusive, apontado hipertrofível, hiperplásico, ou condições tais, né? Quando, né? Que vira categorizar ou precisar categorizar repetição e embaralhamento, condição amplitudinal, fora de contextos tais que disciplinem formatar ou estar entre prensas, né? Independente de paredes, o que vira independente de paredes, uma categorização tal, o que vira terraplanismo de quadrado, vértigo horizontável, né? Quem já se categoriza entre margens, quem justifica o arredondamento entre profundidades de águas, nem tão conhecidas como alturas, né? E entre picos e despicos e as relatividades minuciosas que fronteiriçam antes de uma volta, né? A quem, né? Desincertificar repetição frequencializada que justifique singularidade sobre padrão, né? Perante o endeusamento indivisível, né? Implacável, inatingível, né? Em que momento a minuciosidade inter, né? Quando o inter dizer datar racionalidade independente de condição simétrica, de ponto sensorial, genital, né? As questões, né? Quando a perpetualidade entre natalidade e mortalidade implica um se tornar dois. Impulsionar burocracias, aqui em democracia de ativo passivo, entre crescência, decrescência de nascer morrendo, e quando, né, enterrar as conveniências da cultura que não só acredita, enforcar no feriado, quem enforcar o bem comum, todo mundo enforca, fuder junto seria bom, e neutraliza o caso não mais matar, estimular habilidades que mais matariam, que menos matariam se fossem menos alienados. O que é o sentido da alienação entre aceitar e não aceitar, como aqui justificar paradigma sustentável, recursável de mão de obra barata que em mão de obra cara, né? A troco de que o que vira volumetria capital diário, entre catabolismo e anticatabolismo, trabalhar a semana toda, fuder um dia, fuder todo dia, não trabalhar nenhuma. Entre miséria de quem, volume do que o que vira, interintelectualização desconhecida, qual gradiente de intelectualidade praxeológico, não necessariamente, como inclusive vazar o jeitinho do brasileiro, que basta poder tocar que tudo está certo, não precisa saber, e são exatistas, que se tornam exatistas correntistas e estimulados, vem aqui, toma aqui, tiram a nota, internota, os cambistas agiotais, né? Que vira centro-massificação relativista, que regionaliza imperativos e alguns se tornam imperativos insistidos, né? Quando revolta, batalha, guerra, né? E algumas questões entre datação de antigo e novo,
aqui em modernidade e capitalização afim, que tragam-se imperativos entre alguns, né? Que é o centro, o ir e vir das condições pangeicizatórias, a quem justifica o paradoxo europeu e de norte a sul, de leste a oeste, né? Que vira oriental e ocidental, entre paradoxos das conveniências como ateus e religiosos absurdamente incongruentes, quando se enrabam paradigmaticamente condições que se tornam volumetríveis entre exércitos insustentáveis e que pela atuação de cumulativismos e relações sexuais, inclusive, pior se torna o que finge não ter e entre o que acontece a quem justifica o que sobra. Obedecer às conveniências e vai ao outro que quer ganhar tempo turístico, fuder aqui, fuder lá. Dizer, sobre aquelas paredes, coitadinhos, só vê um canal, ninguém fode, ninguém come. O que virou aparentemente você passar no lugar entre um ou dois e achar que não tem ninguém. Se não tem ninguém é conveniente, se tem muito é conveniente do outro tirar, né? Que viraram algumas questões tais de readestrar, no mínimo, extermínio absoluto e no máximo teoria exemplar que, caso use testemunhar a realidade praxeológica inédita, implica em poderem tocar e justificar prática antecedida, instintiva antecedida, a teoria que praxeologize alinhamento momentâneo, né, eventualidade horizontal, né, perante o limite ou a condição aterrizada entre verdades telecinésicas, quando máximas totalmente descabidas que estão, inclusive, impulsionadas pela massa. O que vira gradiente de massa, definição momentânea, o volume presentificador, né, de trânsito, que virou transcendentalidade ortodoxo laicista aparente, né, paradoxo da racionalidade rasa, que diariza quem justifica a abstratualidade no cu de quem, como materialidade na frente de quem se limpe a desbunda, né? Qual modelo padrão, que é engrossar ou afinar o braço, caso tríceps, amarrado nas costas entre machos e fêmeas, caso ativos passivos, indecifráveis entre adutores, adutor mole, em que momento opera a adução, vai abrir a perna como, causa e efeito entre tríceps mole, alguns recortes que virou entre emagrecimento, ganhar e perder virou uma tragicidade enorme, quem justifica cintura e bunda, panturrilhas indesejáveis fizeram-se acontecer, né? Quando isso vira cu cheio de bosta e limpa a bosta, paradoxo de desautotroficar e a quem heterotroficar bons perfumes, as conveniências de coativo passivo, dizer que existe um fechamento de boleto, qual sai o bom de foda na cama e que justifica ao terceiro apontar quatro paredes e não necessariamente quatro paredes, vistas nas caras a quem justifique as bundas. Quando dizer que se faz inocente, quando volta para casa não sabe o que fez na rua, quem precisa transitar na rua, quem não transita na rua, quando proliferam filhos e estão 24 horas em suas próprias porras e ganham habilidades de multiestimularem e saturarem agudos, crônicos, né? Multigenitarem vantagens, ganham-se mais peitos, mais bundas, mais comprimentos, mais engrossamentos, né? Questões tais entre o que virou beleza aparente, entre véu e não véu, né? De macho e fêmea a quem cobrar conveniência, entre o que acham poder fazer com seus campos internos, achados prostituidores e geralmente prostituídos, que acham ter como direito a quem vir apontar que apóstolo seria prostituidor, quando em lugar desconhecido prostituído dizer que se torna invasor do que já tinha e perdeu, né? Então quer dizer o que vira trabalho, dizer que esteve a trabalho sustentável, responsabilizador, pagando o câmbio do tempo. Então foi errado que naquele câmbio do tempo só pagou porque calcularam erroneamente o câmbio. Ou pagou muito além do que foi conveniente vir e dizer que o fechamento não aconteceu. Ah lá, tem dívida, lá o nome sujou. O que é a imagem e a conveniência? Porque eu não encontrei problema algum, ainda que eu fosse minuciosa, entre categorizar questões de imagem
Eu me condecorei com instinto radical, literalmente superior perante a qualquer imagem que eu agregasse, com poder de conversação, de oralidade, de impostação superior. Transitar com suástica foi o de menos, né? Então, o que vira entre paradoxo do holocausto, aqui em guerra entre macho e fêmeas, aquilo que, inclusive, eu faço questão de ostentar. Dizer que em que momento Deus justifica em intestiços entre rabos e tridentes, deixados perdidos, e dizer que precisa justificar a parcialidade dos quadrados das instâncias como demonizar e purgatorizar empregados prioradificadores, que mesmo acontece e são chamados, você não quer seu filho aqui, mas que lá naquele serviço de educação que você nem considera, que é só que basta um dia que você tem que ensinar o dever de casa, e tem uma paralisação que você vê o que eles são capazes de fazer, e quando você tem vários outros carboidratos e tiram um momentaneamente, você vê aonde está o dinheiro e os hábitos do brasileiro, independente da feiura, aparentemente pobreza, o que eles são capazes de fazer, o demonstrativo de conhecimento que eles conhecem, os trânsitos degustam, e são absurdamente porcos como soberbos. A quem justifica tomarem banho todos os dias e não necessariamente quem os busca, entre outros lugares que acham, se eles estão saindo, se oferecendo, então possa sair para comprar as conveniências do que não deixam entrar, que virou propagar, estar a cultura americana, estar a cultura latina, estar a cultura europeia, dizer que os outros sempre estiveram, nunca deixaram de ser tribos, de ser negros. Se tinham negros, tem brancos, a quem justifica a temporalidade de alguns, que doença e miséria, quem justifica putaria e estupro, como aborto, incesto, desincesto e todas as relações colocadas que as infrações não duráveis e semiduráveis é quem justifica desbasificar maciças e rebasificar condições pilarizadas, né? Entre intensivismos ineditamente extensivisores, né? Quando que a aplicabilidade e grandeza de você teletransportar verbo, ato, faticidade comunicável e a quem? Quando em algum momento melhor morrer sem saber, entre trânsitos de já ter sabido em algum dia, não necessariamente, voltar ao vazio, ao vácuo, o que vira a queda livre, o que vira a gravidade, né? E estas mesomaterializações logicistas, que dizer que sob um datado momento um sentido vai, a reversa enzimática quem justifique, estímulo-resposta, né? Questões tais quando esses imperativos implicam em você big benzializar, trunco explosividade, quem ganha carona, quem ganha desonisciência momentânea, quem justificar reoperacionalizar subsistencialidade parasitária, quem justifique estar em barrigas parasitológicas parciais, né? Dizer que o elemento nobre se faz, né? Entre o quente e o frio, entre o morto e vivo, compensa para virar ameno, né? Dizer que tudo tem o antagônico, o horário, o anti-horário, que vira inflação, né? Paradigma como paradoxo inflacionário, né? Quando observar, né? Auto-observar, o que é você razoavelmente impessoalizar metodologia entre sair de você ou não seja você, o que vira um testemunho, uma autossustentabilidade não exclusora, que de fato singulariza a paradigmatização transcendental que pilariza mesmo o momento anatomizado criado, né? O criadístico, né? Que justifica a regra e a obediência, né? Ao princípio do que vira linearizar arbítrio, libertação, liberdade arbitrial, né? Libertação, que vira, né? Justificar escravismo entre a foda, a putaria, a velocidade máxima e a mínima, em que momento vira o fechar boleto de quem para destruir e enganar qual trouxa. Então, o que vira etiquetar de aceitação, dizer que se, né? As coisas encapadas num tal momento satura, e quem está no topo ou quer pensar por tantas cabeças ou dizer que faz,
já que os outros não fizeram, como por exemplo, foi no médico, mas por que você não rezou antes? Por que você não rezou antes? Quem justifica a naturalização do médico e do não médico entre intenções ressurreicionistas, atalho paliativas, que não é o que vira, né? Mumificar e desmumificar, empalhar indigente, né? O que a medicina não faz? Você invadir, ser convidado a invadir, parasitar e ficar ali num sujeito, né, que se torne não pensante, fica mais facilitador para transferir, para que o corpo vegetatize outra ativização, que é o que buscam entre compensações, né, dicotomizáveis, né, utilizarem recursos compensatórios de passividade, de arrasto, de revelação, de perpetuação, né, o que é entre homens e mulheres revelar-se a deuses, né, e o que vira de fato a quem dizer que o defunto era mais magro, né, e dizer que em que momento ganha vantagens, independente de apresentarem em trabalho, o que vira ser o passivo do ativo, né? Quando a alternatividade é quem justifica consecutividade temporal, mesotemperaturalize, né? Pilaridade, né? Pilaridade literalmente extraordinária, entre o que virou sacramentalizar dinâmicas de sucesso, né? Entre autodivindade, que é a que autotrata, quando cartoriciza, herançabilidade até, né, a quem justifiquem bem etiquetarem teoria e prática as conveniências inteligentes, inclusive do apocalipse, né, o que entre guerras e questões etceteradas, né, entre uma pandemização não esperada, nem há tanto registrada, quando histórias fazem resumir e dizer que foram tantas, né? Entre pestes e pestes, o que é a gravidade parasitológica é quem justifica os golpes de trabalho constantemente parasitológicos, que se tornaram bipolarizadores, esquizofrênicos, as conveniências da putaria total, mais putaria para mais putaria, tocar-se pelo novo, tocar-se pelo velho, aquela merda toda, que viraram, né? Questões a quem as paredes de quem mais valor que se faça desvalor de sobrevalor, de capitalizar e nunca parar. Se aquilo é bom, por que vai parar no momento? E quem vira o outro se tornar o trabalho aleatório e multicomparado que sobrevive a expectativar vocacionalidade parcial entre o corpo nu a que instrumentalidade variável, né? Que justifique modelo, né? Variável entre constante e maciça que justifique temporalidade cosmológica mesorrelativizante afim.